Oi gente, tudo bom? A gente está aqui hoje para mais um bate-papo no Direito com Elas a respeito de casos jurídicos em novelas. Hoje é o terceiro caso que a gente vai analisar. Dessa vez nós vamos ver o caso da novela Viver a Vida, da personagem Helena e o personagem Bruno, uma novela do Manuel Carlos, por isso nós temos uma Helena. E lá tinha uma situação em que eles acabaram se apaixonando e iam se casar, só que tem um problema. A Helena, ela havia sido mulher do pai do Marcos. Ai, 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 será que podem casar? Vamos ver? Bem, gente, para quem não se lembra, a novela Viver a Vida foi ao ar em 2010. E nessa novela nós tínhamos a personagem Luciana, era protagonista juntamente com a Helena, que era a Thaís Araújo. A Luciana era vivida pela Aline Moraes. A Luciana sofreu um acidente na Jordânia, numa campanha publicitária, e acaba ficando tetraplégica. A Helena acaba se sentindo culpada. Nessa viagem para a Jordânia ela se aproxima do Bruno, que era um fotógrafo, mas o Bruno no momento estava interessado também na Luciana, e eles acabam se distanciando um pouco por conta do acidente, e aí desenrola-se na novela algumas tramas e tal. A Helena acaba casando com o Marcos, que é o papel do Zé Maier, e após o casamento ela engravida, a Helena perde o filho, e depois de casada com o Marcos, ela descobre que o Marcos tinha tido um caso com a mãe do Bruno, e o Bruno seria filho do Marcos, no momento então marido da Helena. Ocorre que a Helena e o Marcos acabaram se separando porque o Marcos era um tremendo galinha, Zé Maier galinha, bem, não quero dizer nada, mas não é coisa meio pleonasmo aí, mas enfim, o Zé Maier, então, o personagem dele na novela, o Marcos, ele era meio garanhão, então eles acabaram se separando, e a Helena volta a se encontrar com o Bruno, que era o Thiago Lacerda, filho biológico do José Maier, que era o Marcos. Muito bem, e aí a Helena e o Bruno engatam um romance e pretendem se casar. Olha lá, só que temos um pequeno problema, né? Como a Helena tinha sido casada com o Marcos, que era o Zé Maier, pai do Bruno, tecnicamente falando, ou juridicamente falando, ela não poderia se casar com o Bruno. Por que não? Aí nós vamos até o nosso Código Civil e vamos ver lá no artigo, nosso bom e velho artigo 1521. Nós já tratamos esse artigo algumas vezes, né? Que é um artigo bastante importante quando a gente fala em impedimentos matrimoniais. Não podem casar, de acordo com o artigo 1521, inciso 2, os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Gente, os parentes afins em linha reta são os parentes que a gente adquire quando casa com uma pessoa. Então, quando eu caso com alguém, eu passo a ser parente dos parentes do meu marido. Então, quando eu me caso com uma pessoa, a mãe dele passa a ser a minha sogra, os irmãos dele passam a ser os meus cunhados, os filhos dele passam a ser os meus enteados e assim sucessivamente. Então, eles são meus parentes por afinidade. Os parentes por afinidade em linha reta são os sogros e os enteados. E os parentes na linha colateral são os cunhados, isso por afinidade. Bom, então qual seria o problema se o parentesco é por afinidade? Quando há o divórcio, rompendo-se o casamento e o vínculo, não haveria mais problema, certo? Não, errado. Então quer dizer que Helena não poderia se casar com Marcos? Não. Mas por quê? Não fica rompido então o vínculo? Não. Por que não? Aí nós vamos para um outro artigo. Artigo 1595 fala a respeito do parentesco e quando se extingue o parentesco. O que diz o 1595? Olha lá. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, como eu falei para vocês. Sogro e sogra, enteados e cunhados, são esses os parentes. Tio, sobrinho, primo do marido não são parentes por afinidade da esposa. Não, mas então quer dizer que o tio do meu marido não é meu tio? Não. A gente fala isso por uma questão tradicional, uma questão social, mas não há parentesco entre os tios do meu marido e eu. Não há esse parentesco por afinidade, tá? Os meus parentes por afinidade são apenas os irmãos dele, os filhos dele e os pais dele. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Olha lá, vou repetir. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento
ou da união estável. E aqui a justificativa porque que a Helena e o Bruno não poderiam se casar. O parentesco que o Marcos tem com o Bruno, ou seja, o personagem do Zé Maier com o personagem do Thiago Lacerda, são pai e filho, é um parentesco em linha reta, certo? Quando a Helena se casa com o Marcos, que é o personagem do Zé Maier, ela passa a ser parente em linha reta do Bruno. Ou seja, eles têm um parentesco por afinidade em linha reta, um parentesco de primeiro grau. E de acordo com 1595, parágrafo 2º, esse parentesco em linha reta não se dissolve com o fim do casamento. Ou seja, mesmo que o Marcos e a Helena se divorciem, como aconteceu na novela, esse parentesco da Helena com o Bruno não se rompe. Eles permanecerão com esse parentesco em linha reta para todo sempre, para toda eternidade. Ou seja, haverá sempre, eternamente, um impedimento para que esses dois venham a se casar. Vejam que esse impedimento, gente, ele não persiste se for na linha colateral. Por exemplo, se o Marcos tivesse um irmão, esse irmão seria cunhado da Helena e ela tivesse divorciado do Marcos, ela poderia se casar tranquilamente com esse cunhado. Porque o parentesco por afinidade na linha colateral, ele se rompe com o fim do casamento. Então, na linha colateral, o parentesco se rompendo, eu poderia me casar com meu ex-cunhado. Porém, eu não posso me casar, nem que eu me divorcie, com o meu enteado, nem com o meu sogro, nem com a minha sogra. Então, vejam que situação, né? A Helena, para efeitos civis, ela era, pelo menos, madrasta do Bruno. Afinal de contas, ela era casada com o pai do Bruno. A mulher do pai, que não seja a mãe, é a madrasta. Madrasta e enteado tem parentesco em linha reta em primeiro grau, então, portanto, há um impedimento eterno que não permitiria o casamento da Helena com o Bruno. E aí nós sabemos que em determinada cena da novela, em determinado momento, após as brigas todas da Helena com o Marcos, que era o personagem do Zé Maier e tal, eles acabam se encontrando por uma espécie de acerto de contas e o Marcos acaba, aspas, abençoando a união do Bruno com a Helena. Ou seja, ele diz que ok, os dois se casarem, porque eles dizem pro Marcos, não, nós vamos nos casar. O Bruno e a Helena falam pro Marcos que eles vão se casar. Ora, como que eles vão se casar se é impossível no Brasil casar-se, ou pelo menos há um impedimento matrimonial para o casamento entre madrasta e enteado, ou ex-madrasta e enteado, não existe, né, esse é um parentesco eterno. Então, ainda que a Helena e o Bruno venham a se casar, esse casamento deles será casamento nulo de pleno direito, jamais será um casamento válido. Eles poderiam viver em união estável, professora? Não, não poderiam viver em união estável, porque aplicam-se à união estável os mesmos impedimentos do casamento. Então, Helena e Bruno jamais poderiam se casar, nem com que o Marcos, ex-marido, abençoasse, permitisse, fizesse, rezasse, abençoasse, etc, etc, não podia casar, de acordo com o que prescreve o 1521 e o 1595, porque esse parentesco por afinidade na linha reta jamais se rompe, para a desgraça de todos. Se você casar 5 vezes e se divorciar 5 vezes, você vai ter 5 sogras. O parentesco por afinidade na linha reta jamais se rompe, e como sogra é um parentesco em linha reta, a sua sogra será sua sogra para todo o sempre. Casou 5 vezes, tem 5 sogras, meu amigo. Então, já viu, né? 5 sogras. Não no caso da Helena e do Bruno, o parentesco permaneceria para sempre, impedindo esse casamento. Que se acontecesse, seria um casamento putativo, caso eles não soubessem dessa condição. E o casamento seria, então, nulo de pleno direito, de acordo com 1521, combinado com o artigo 1595, parágrafo 2º. Certo, pessoal? Então, mais uma que a gente aprendeu aqui a respeito de validade de casamento, e mais uma vez as novelas passaram um pouco por cima dessa disposição legal. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo, continue acompanhando o nosso canal, os nossos vídeos. Nós temos aí vários assuntos, direito do trabalho, processo, consumidor, para você curtir bastante, para você aprender bastante coisa. A gente vai tentar sempre aqui desmistificar um pouco o direito, simplificar um pouco para vocês a linguagem jurídica, que a gente sabe que é bem complexa. Combinado? A gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá!